Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia! Estamos iniciando com a graça de nosso Deus e bendito Pai, mais este dia e também mais este momento onde podemos meditar sobre a palavra de Deus, na palavra do Senhor, meditar sobre aquilo que Deus tem para nos dizer. Este é mais um dia que começa e com certeza começa também, não é, aquele momento de batalhas, de lutas, não é, que todos nós enfrentamos todos os dias. A Bíblia deixa muito claro que este mundo aqui não é um mar de rosas. O próprio Senhor Jesus disse, né? Neste mundo passareis por aflições. Essas aflições se referem às lutas, às dificuldades que nos sobrevêm. Mas não precisamos ficar desanimados, de modo nenhum. Até porque no mesmo versículo onde o Senhor Jesus diz que nós teremos aflições, ele diz também que nós devemos ter coragem porque Ele venceu o mundo. O que significa isso? Significa que se nós estamos em Cristo, não é, e Ele é vencedor, então nós também somos vencedores. O que Jesus é, nós somos. Então nós podemos vencer sim cada luta que vem, cada luta que se levanta, cada dificuldade e podemos sair vencedores dessas dificuldades todas. Podemos sair mais que vitoriosos de qualquer batalha. Por quê? Porque conosco está aquele que é maior, viu? Você que está me assistindo agora, saiba disso ou relembre-se disso. Maior é aquele que está dentro de você, que é o Espírito de Deus, porque você aceitou Jesus, né? O Espírito Santo veio morar em você. Então, maior é o Espírito Santo que está em você do que aquele que está no mundo. Aquele que está no mundo refere-se a Satanás e aos seus demônios, né? Então, aquele que habita em você é aquele que te torna capaz de vencer qualquer dificuldade, qualquer coisa ruim, qualquer coisa maligna que venha sobre você. Se você está passando por situações assim, difíceis, terríveis e não sabe o que fazer, então, ouça essa palavra de hoje. Ouça o que Deus tem para dizer para você e no final nós vamos orar com fé. E essa oração da fé, tenha certeza, vai começar a transformar a sua vida, tá bem? Antes da gente prosseguir, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito, ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo e também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo para escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós assim faremos. Muito bem, ouça o que diz a palavra de Deus lá no livro de Provérbios, no capítulo 3. A referência bíblica está aparecendo no cantinho do seu vídeo aí. Olha só, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Gente, os versículos 9 e 10, os que nós lemos agora. O versículo 9, ele tem um mandamento e o versículo 10 tem uma promessa para cada um que obedece a esse mandamento. Qual é o mandamento do versículo 9? Ora, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primeiro, o que é honrar o Senhor? Honrar o Senhor é colocá-lo em primeiro lugar. É colocar na frente, é dar preferência a, não é? É dar preferência a alguém antes de si mesmo. Então isso é honrar a Deus, honrar uma pessoa, né? Honrar significa dar preferência, dar prioridade, dar o melhor para aquela pessoa. Muito bem, honra ao Senhor. Pergunta, que só você pode responder, claro. Você tem honrado ao Senhor? Você tem colocado o Senhor em primeiro lugar na sua vida? Você tem honrado ao Senhor por meio de obedecer a palavra dele? Obedecer ao que ele manda? Porque obedecer ao Senhor também é honrá-lo. Quando nós obedecemos o que ele diz para a gente fazer, nós estamos honrando o Senhor. Quando nós fazemos o que ele manda, então estamos honrando ao Senhor. E quando nós desobedecemos, não estamos honrando ao Senhor. Bom, o texto diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ali é uma referência às ofertas, aos dízimos. Primícias são primeiros frutos. O que a Bíblia fala sobre os dízimos? Ora, aquilo que você produz ou aquilo que você tem renda, você deve tirar a 10ª parte e consagrá-la ao Senhor. Consagrar quer dizer separar. Já deixa separado para o Senhor. Por quê? Porque você está honrando ao Senhor.
entendeu? Você já pensou nele em primeiro lugar. Primeiro, o dízimo do Senhor. E também quando fala de honrar com seus bens, significa você utilizar aquilo que Deus já te concedeu para as coisas boas de Deus. Um exemplo, você compra um iPhone novinho ou um smartphone novinho, né? Você não vai assistir pornografia nesse aparelho, né? Seria desonrar o Senhor. Deus te deu, né? A bênção veio de Deus na sua mão e agora você vai usar para as coisas satânicas? Não, né? Então honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Também nós podemos colocar esse versículo no seguinte sentido: qual é o maior bem que você possui? É a sua própria vida. A sua própria vida é o maior bem que você possui. Olha, tem pessoas que até chegam a tirar a própria vida, não é? Devido a uma decepção amorosa, devido até mesmo a uma doença que descobrem que tem. Tem pessoas que tiram a vida, né? Infelizmente, devido a problemas. Por que elas tiram a vida? Porque elas pensam que vão sofrer menos ou pensam que vão parar de sofrer, não é? E muitas dessas pessoas, muitas vezes, que tiram a vida, elas têm tudo, elas têm coisas materiais, têm propriedades, têm dinheiro, têm conforto material, mas quando descobrem uma doença mortal, uma doença muito grave, não é? Elas dariam tudo que têm para serem curadas. Como, não, mesmo dando o que têm, não conseguem, né? Então o que elas fazem? Então elas tentam não sofrer mais, tirando a própria vida. Veja, isso é um modo de mostrar para você que o maior bem que a gente tem nessa terra é a nossa própria vida. O maior bem é a nossa própria vida. Então, honra o Senhor com a tua vida, uma vida reta, uma vida santa diante de Deus. Sai do pecado, sai do caminho errado, sai do caminho do mundo, sai do caminho mundano. Para de andar com as más companhias, com os amigos que só levam você para o mau caminho. É verdade. Tudo isso aí, né, fazendo isso aí, é um modo de honrar ao Senhor. Então honra o Senhor com o teu maior bem, que é a tua vida, uma vida, repito, reta diante de Deus. Não é só fazer o que é certo diante dos homens, é fazer o que é certo diante de Deus. É isso daí. Um exemplo, acabamos de falar, né, sobre o dízimo. Se você falar para as pessoas do mundo, e até para alguns crentes que não entendem muito bem a Bíblia, eles vão até condenar o dízimo. Não precisa, não é para os dias de hoje, é só coisa do Antigo Testamento. Não é verdade. A Bíblia mostra que o dízimo está no Antigo Testamento e no Novo também. Isso aí veio antes da lei de Moisés, durante a lei de Moisés e depois da lei de Moisés. Então, o povo do mundo e alguns crentes que não entendem muito bem a Bíblia vão dizer que não precisa o dízimo, certo? Mas a Bíblia diz que precisa, a Bíblia diz que tem que ser assim. Então, quando você dizima, você pode até estar sendo taxado de bobo pelos homens, pelas pessoas do mundo, mas aos olhos de Deus está fazendo o que é correto. Você quer ver uma coisa mais importante ainda do que isso? Perdoar alguém. Quando você perdoa, mesmo quem te perseguiu, quando você tem paciência com aquelas pessoas, né, e releva aquilo que te fazem de mal, você está, aos olhos do mundo, sendo bobo, sendo um trouxa, né? Sendo um bobão. Mas aos olhos de Deus, você está fazendo o que é reto. Então, toda vez que você faz o que é reto aos olhos de Deus, você está honrando ao Senhor. Agora, olha só. O versículo 9 é um mandamento. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ou seja, honra o Senhor com o que você tem, com a tua vida, né? Seja um dizimista fiel, um ofertante generoso. Amém. Esse é o mandamento. No versículo 10, vem a promessa de bênção pela gente cumprir o mandamento do Senhor. Né? Em a gente cumprindo o versículo 9, Deus executa o versículo 10. Olha só, o versículo 9 é para a gente fazer. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O versículo 10 é um versículo que Deus se encarrega de fazer. E o que ele diz no versículo 10? Diz assim: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha que maravilha, gente. Ele fala que vão se encher, não é de qualquer maneira, mas sim fartamente, com abundância, vai até transbordar os teus celeiros. Antigamente, na época em que foi escrito o Antigo Testamento, o livro de Provérbios, e até alguns anos atrás, muita gente guardava os seus bens, as suas colheitas, em armazéns, celeiros, tuia, ou tulha, na roça, não é verdade? Muitas vezes o celeiro de alguém é a conta bancária,
é o colchão, né? Antigamente tinha gente que guardava dinheiro no colchão, né? E não importa, o teu celeiro é onde você guarda a renda que você tem. O Senhor Deus diz na Bíblia, na palavra dele, que se você cumprir o versículo 9, ele vai se encarregar de que os teus celeiros estejam sempre fartamente cheios. E depois ele diz, e transbordarão de vinho os teus lagares. Lagar é um lugar onde se pisava a uva, onde se extraía o suco da uva, não é? Então, é o lagar. Embora a Bíblia chame de vinho, tá? Na nossa língua, quando a gente fala vinho, a gente logo pensa em vinho alcoólico. E não é verdade. Se encherão de vinho os teus lagares, significa suco de uva. É óbvio, é só você raciocinar, né? 2 neurônios já dá para entender. Olha só, quando você pisa a uva, não sai vinho alcoólico, sai suco de uva, óbvio, né? Então, a partir do suco de uva, então, armazenado lá, que ele vai produzir o álcool com o próprio açúcar do suco. Mas assim que você pisa a uva, sai suco de uva, não é? Então, e suco de uva naquela época, não é? Era algo, dinheiro na mão, vamos dizer assim. Você comprava coisa, trocava por outras coisas, não é? Era um meio de troca. Quem tinha o suco de uva armazenado estava muito bem de vida. Então Deus fala assim, ó, além de os teus celeiros ficarem abundantemente cheios, os teus lagares, né, vão produzir muito, vão transbordar, né, de suco de vinho. Vamos chamar de vinho, tá bom? Para não ter confusão aí. Ou seja, tudo que você empreender em fazer vai dar certo, tudo que você pôr a mão vai prosperar. Aonde você for vai ter sucesso, não é? Não vai ter falha na sua mão, a tua mão vai estar abençoada. Isso é Deus que vai fazer, a bênção vem do Senhor. Mas quando você executa o que está no versículo 9, honra ao Senhor com os teus bens, com a tua vida, honra ao Senhor com tudo que você tem, e com as primícias de toda a tua renda, e aí então, e somente então, vão se encher fartamente os teus celeiros e também vão transbordar de vinho os teus lagares, tá? Ou seja, vai dar tanta uva, tanto suco, que vai ter de sobra. É isso que o texto quer dizer. Só que espiritualmente falando, para encerrar aqui, vinho também é algo que representa o Espírito Santo. Por isso, lembra quando Jesus falou, né, no Novo Testamento, lá no Evangelho de Marcos, que não se põe vinho novo em odre velho? Então, era uma referência ao Espírito Santo. O odre velho somos nós antes de aceitar Jesus, tá? E o vinho novo é o Espírito Santo. Quando aceitamos Jesus, nos tornamos um odre novo, uma nova criatura. Aí então o vinho novo pode ser colocado, porque não tem como colocar o Espírito Santo numa pessoa que não nasceu de novo, né? Uma pessoa que não se tornou um filho de Deus por aceitar Jesus. O Espírito Santo só entra na vida da pessoa que realmente se converteu a Cristo e nasceu de novo. Ora, já aceitamos a Jesus? Já nos convertemos a Cristo? Somos novas criaturas? O Espírito Santo foi colocado em nosso coração a partir do momento que aceitamos a Jesus. Ou seja, nós, os odres novos, recebemos já o vinho novo dentro da gente. Só que o texto bíblico fala de transbordar, ou seja, de ser cheio desse vinho, né? Ou seja, ser cheio do Espírito Santo. Como eu sempre digo, né? Segundo a Bíblia ensina, a evidência do enchimento com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. E eu pergunto para você, você já é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você tendo aceitado Jesus, você já tem o Espírito Santo. Mas a pergunta é outra, você já foi cheio dele? Cheio? Olha o que a Bíblia fala, se encherão de vinho os teus lagares. Lagar, repito, é o lugar onde se pisa uva, né? Fala no plural, lagares, né? Então, o Espírito Santo, quando você aceitou Jesus, ele entrou, vamos dizer assim, na sala do seu coração. Só que a sua casa tem mais cômodos, né? Não é só sala, né? Então, quando você começa a honrar ao Senhor com os teus bens, com a tua vida, obedecê-lo, sabe? Você vai abrindo espaço para o Espírito Santo encher o seu coração, encher não somente a sala, mas também os quartos, a copa, a cozinha, né? Os banheiros, não é verdade? Todo cômodo que tiver na sua casa, o quintal, casinha do cachorro, garagem, tudo, né? Estou falando em sentido figurado, né? Ele vai enchendo você até você transbordar de vinho, ou seja, até você, quando for orar, falar em línguas estranhas. Ou seja, Deus promete honrar você, suprindo para você tudo que você necessita, mas primeiro você precisa honrá-lo. Por isso que a palavra de Deus diz nessa passagem aqui, ó, aos que me honram, honrarei. Deus fala isso. Se você honrá-lo com a sua vida, com os seus bens, andando reto aos olhos dele,
Ele vai honrar você. Esse é o preço que a gente paga para ter o melhor de Deus. Ou seja, eu não estou falando de dinheiro, estou falando de obediência, tá? O preço que a gente paga para ter o melhor de Deus é obediência a Ele. Obedeça e Ele vai honrar você, colocar você lá para cima, tirar você de cauda e colocar por cabeça, tirar você de baixo e colocar por cima para honrar você. Comece a praticar essa palavra a partir de hoje. De repente você até hoje só pediu para Deus fazer alguma coisa e você nunca fez o que Deus pediu. Mude isso. Aproveita esse vídeo, essa palavra que está ouvindo hoje e comece a obedecer. Você vai ver que diferença isso vai fazer na sua vida, tá bem? Você gostaria de orar comigo agora? Então vai lá, se você quiser também, pegue um copo com água, deixa de lado aí. No finalzinho da oração, a gente consagra essa água, tá certo? Vamos falar com Deus então? Oremos ao Pai. Pai Celestial, Pai bendito, Pai amado, Pai todo-poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Te damos graças, meu Deus, pela Tua presença nas nossas vidas, te damos graças por mais um dia que começa, te damos graças pela Tua fidelidade, meu Pai, na Tua palavra, onde o Senhor diz que se nós te honrarmos, o Senhor nos honrará. Então, Pai, que essa pessoa que hoje ouviu essa palavra, que está decidida a honrar ao Senhor com a sua vida, com as suas atitudes, com as suas palavras, com os seus pensamentos, honrar ao Senhor com os seus bens e também com as primícias de toda a sua renda, sendo um dizimista fiel. Pai, honra essa pessoa também, já que a Tua palavra é verdadeira, Pai, e nós cremos na Tua palavra, assim que essa pessoa começar a praticá-la, Senhor, que o Senhor honre essa pessoa manifestando na vida dela o milagre que ela precisa. Que ela tenha, meu Pai, os seus celeiros cheios, que ela tenha, meu Pai, os seus lagares transbordando de vinho, da presença do Teu Espírito Santo, mas também, Pai, de coisas nessa terra que ela precisa. Essa pessoa, Pai, que necessita de um trabalho, que necessita de uma saída financeira, de uma saída profissional. Essa pessoa, Pai, que já não aguenta mais pagar aluguel, Senhor. Há tanto tempo ela te pede uma casa própria, mas agora ela entendeu, Pai, que essa casa própria virá de acordo com a obediência dela à Tua palavra. Então, meu Pai, honra essa pessoa, já começa a preparar a casa própria para ela, o terreno, meu Pai, a construção, a reforma, aquela herança que está travada, que está amarrada, pois em nome do Senhor Jesus, Pai, todos esses empecilhos burocráticos, jurídicos, sejam desamarrados agora, que essa pessoa receba aquilo a que tem direito, ou aquilo que ela pede do Senhor. Pai, te peço também, cura essa pessoa que está enferma, cura essa pessoa, meu Pai, que está com depressão, liberta essa pessoa de toda essa opressão e, meu Deus, que este dia seja um dia de grandes vitórias para essa pessoa. Quando falamos vitória, sabemos que também haverá lutas, mas, meu Pai, em cada luta, o Senhor torna essa pessoa mais que vitoriosa em todos os momentos e em todas as situações. Pai, obrigado pela resposta e terminando esta oração eu te peço, Senhor, abençoe esse copo com água, colocando nele a Tua unção e que no beber desta água essa pessoa receba o seu alívio, a sua bênção, a sua paz. Tudo isso para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Amiga e amiga, você que colocou a água, beba. Você que colocou a água, use a água conforme o Espírito Santo te inspirar para usar. Faça o que você achar que deve aí, segundo a direção de Deus, né? E pratique essa palavra. Tenha certeza que os teus celeiros se encherão e os teus lagares transbordarão de vinho e principalmente o vinho chamado Espírito Santo, que é aquele que capacita você a vencer a cada dia. Deus abençoe a você e a sua família grandemente e até o próximo vídeo.